Sua operação está apenas funcionando ou realmente gerando eficiência, inovação e competitividade no mercado? Descubra como impulsionar eficiência e produtividade operacional com inovação e estratégias disruptivas aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosas cada vez mais fantásticas, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. Inovações em eficiência e produtividade operacional. A busca por eficiência e produtividade nunca foi tão essencial para as operações empresariais. Em um mundo altamente competitivo, inovar nos processos não é mais um diferencial, mas uma necessidade para garantir sustentabilidade, redução de custos e alto desempenho. Nesta prosa com Bertalha, vamos explorar as principais inovações e estratégias que estão transformando a produtividade operacional, otimizando fluxos e reduzindo desperdícios. Prepare-se para insights valiosos que podem levar sua operação para outro nível. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha Daniela Marzagão, ela que é especialista em excelência operacional, eficiência e produtividade, com 20 anos de experiência em transformação, Lean Six Sigma e gestão de mudanças. Atuou na McKinsey, Mercado Livre e Biolab, farmacêutica com impacto em logística, indústria e telecom. PhD pela USP, certificada Master Black Belt e formada pelo MIT X-Pro. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui hoje. Estamos trazendo a Daniela. Daniela, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Muito obrigada, o prazer é meu compartilhar com vocês e entrar numa discussão, né? É isso, é muito bacana. Aliás, vamos agradecer a Luciane Avelar, que indicou seu nome para vir aqui para a Prosa com Bertalha. Legal demais. Daniela, eu queria lembrar o pessoal para se inscrever no canal, acionar ali o sininho da notificação, botar um joinha para você, né? Porque vai ser uma prosa fantástica. E comentar, faça seus comentários, diga o que que você achou, porque quanto mais nós comentamos, aumentamos o engajamento, mais o motorzinho aí do YouTube leva essa informação para adiante. E vamos também dizer para o pessoal que nós estamos lá no LinkedIn e também no Instagram. Ô Daniela, Daniela, vamos começar já. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho, que contextualizasse esse tema para a gente, porque é um tema bastante interessante, né, Dani? É um tema bastante amplo, eu acho que poderíamos falar por bastante tempo aqui, mas hoje, cada vez mais, a competitividade ela não está só no seu segmento, no seu país. A gente tem muitas empresas inovando, muitas startups inovando, você tem modelos de negócio se modificando. A hora que a gente pensa no Uber, no iFood, no software as a service, a gente vê nos últimos 30 anos, uma mudança muito grande dos modelos de negócio, né? Então, não dá para a gente aceitar que ter sido melhor ou ter chegado num patamar de desempenho muito bom no passado vai te garantir sobrevivência no futuro, né? Então, quando a gente fala de produtividade, obviamente, produtividade e eficiência, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é aquela formulinha, né, de quanto que eu gero de output por quantos recursos eu utilizo, que leva a gente imediatamente para o ponto de redução de custos, que é muito importante. Porque cada vez que a tecnologia se moderniza, cada vez que os processos se modernizam, você tem uma tendência de queda exponencial dos preços e que os custos têm que acompanhar para a gente preservar uma margem interessante. Mas também uma expectativa dos clientes que muda, que evolui, né? A hora que a gente pensa, qual era a expectativa nossa como cliente? Não sei se todo mundo que está assistindo
esse vídeo vai lembrar, mas qual era a expectativa nossa do serviço de telefonia há 30 anos atrás e qual a expectativa do nível de serviço que a gente tem hoje? Qual era a expectativa do nível de serviço de comprar uma comida fora de casa e qual o nível de serviço que a gente espera hoje? Além da pressão por custos e da pressão por produtividade, a eficiência ela também se traduz muito em acompanhar um nível de serviço, uma exigência do cliente sobre nível de serviço que vai evoluindo muito e que nos dá acesso a outros mercados e nos permite permanecer em outros mercados. Então, é um tema extremamente relevante. Que legal, que bacana. Fantástica aí a sua introdução, Daniela. Daniela, tem um ponto, você tocou, aliás, em alguns pontos interessantes. Você falou de eficiência operacional, logicamente, que é o nosso tema aqui. Já falou um pouquinho de custos e, ao mesmo tempo, você falou de produtividade. E aí, muitas vezes, dentro das empresas, nós fazemos uma conexão muito forte da eficiência operacional atrelando com custo, né? Como que nós definimos essa eficiência operacional indo além da redução de custos, Daniela, na sua visão? É importante a gente pensar que os indicadores de eficiência, os indicadores de produtividade são sempre uma relação entre valor gerado e recurso consumido. Quando a gente olha para o custo, a gente está olhando para esse denominador, né? A gente está olhando para o recurso consumido. Mas tem uma outra variável que é o valor gerado. Como é que a gente consegue gerar mais valor a partir de um determinado recurso? E muitas vezes, quando a gente se enfoca só na redução de custos, a gente acaba indo para um incentivo de produtividade muito curto prazista. Né, enquanto muitas vezes, se a gente olhar para o numerador, como é que a gente gera mais valor, a gente consegue olhar a produtividade num sentido muito mais amplo. E é um sentido no qual, quando a gente pega os indicadores das pesquisas mundiais, infelizmente o Brasil tem andado de lado, tem até involuído, né, nessa geração de valor por recurso utilizado, e eu acho que talvez não seja tanto pelo denominador, porque eu acho que todo mundo está muito contido, muito controlado em gastar dinheiro, mas como que a gente está conseguindo transformar isso em valor para os nossos clientes, para os nossos usuários, para as nossas empresas. Bacana, legal demais. E aí vem um ponto, é muito difícil, Daniela, a gente não derivar para o lado da tecnologia. A tecnologia faz parte das nossas vidas e a pergunta que eu tenho aqui para você nesse momento, Daniela, é a seguinte: quais são as tecnologias emergentes ou existentes, né, que estão impactando a produtividade industrial e a logística? A gente tem várias tendências aqui, eu gostaria de separar talvez em hardware e software aqui, que se a gente pensar em tecnologia, ah, a gente tem toda, na parte de hardware, a gente tem toda a parte de que é convencionado chamar de indústria 4.0, né, com a automação e a sensorização dos equipamentos. Aqui no Brasil, para a indústria 4.0, a gente ainda tem um bloqueio muito grande que está vinculado, aos custos de capital aqui no Brasil. Infelizmente, o dinheiro ainda é muito caro. A gente vive preso numa espiral que a mão de obra é barata porque ela gera pouco valor, mas pela mão de obra ser barata, automatizar uma tarefa feita por essa mão de obra nem sempre dá um payback interessante. E aí vem o terceiro ponto, que é o incentivo de curto prazo, né? Às vezes você tem uma tecnologia que ela vai ser essencial para o futuro nos próximos 10, 20 anos, mas que ela não tem um payback no próximo semestre ou no próximo um ano, e aí a gente adia um pouco mais investir nessa tecnologia, e o que faz com que a produtividade do Brasil não aumente, e aí a gente aumenta o nosso gap com relação às outras indústrias. E aí quem tem a disponibilidade de capital e quem tem essa visão, essa disponibilidade para se comprometer com investimentos de longo prazo, pode talvez ter um investimento maior no curto prazo, mas com certeza está criando para si uma vantagem de longo prazo. E essas automações, elas estão muito ligadas
com o ganho de velocidade e capacidade, né? Porque uma máquina, um robô, ele é capaz de fazer muito mais transações num tempo muito menor, mas também tem outros ganhos do ponto de vista, inclusive, de confiabilidade. E aí, quando a gente vai também para a criação de valor para o cliente, né? O aumento dos níveis de serviço, a redução dos erros, a redução dos retrabalhos tem uma percepção muito importante na vida dos clientes. E a sensorização, que é o outro ponto da internet das coisas que também é muito importante, ela acaba sendo um pilar muito importante para a parte de software. Né? Quando a gente fala da parte de software, hoje está na moda, né? Falar de IA, está na moda falar de machine learning, está na moda de falar de várias dessas coisas, mas eu tenho visto muitas empresas terem dificuldade, investindo muito dinheiro nessas coisas, mas tendo dificuldade em capturar valor, porque a qualidade de um algoritmo de deep learning, a qualidade do output de um algoritmo de IA depende da maturidade que você tem de dados. E Uhum. aí, a maturidade que você tem de dados, existem diversos níveis que você pode ter de ter bons dados, esses bons dados serem transformados em boas informações, essas informações depois serem acionáveis. A IA está nesse nível, né? Eu consegui ter uma informação que me permite uma tomada de decisão que é acionável para resolver algum problema. E muitas vezes a gente não tem isso aqui, a gente não tem o dado que tem uma boa qualidade, e a sensorização é o que viabiliza isso, para que a gente possa ir para a parte de software. Na parte de software, eu classificaria três grandes famílias de softwares aí que afetam a produtividade e a automação. Você tem uma família de softwares que são softwares de automação de processos repetitivos, né? Então, o que lá 10, 15 anos atrás a gente falava dos RPAs, né, que eram os softwares de automação de processos. Hoje você tem muito mais facilidade, muito mais rapidez para conseguir fazer essas automações de processos simples, processos repetíveis. Você tem uma família de softwares aí, que são os softwares que, seja através de um arcabouço estatístico, seja através de um arcabouço de deep learning, de redes neurais, etc., que vão te dar modelos de suporte à decisão, de apoio à decisão, né, e que te permitem usar mais fatos e dados para tomar decisões embasadas, para conhecer os riscos das decisões e que te permitem reagir de uma maneira muito mais rápida a tudo tudo que está acontecendo no meio ambiente, né, e tudo que está acontecendo nos nossos processos. E você tem uma terceira família aí de softwares que também pode ser baseado em modelos estatísticos ou pode ser baseado em modelos de IA, que te permitem a customização em massa, né, ou a hipersegmentação, que hoje esse é um trade-off, né? As pessoas têm, os clientes, principalmente no B2C, têm uma expectativa de um serviço cada vez mais personalizado, de um produto cada vez mais personalizado, mas ao fazer isso, você perde os ganhos de escala. Né, da produção em massa. Então, como é que você consegue fazer um processo que reúne o melhor dessas duas coisas, que você diminui e entende quais são os clusters corretos para você ter a segmentação de clientes e consegue entender o que, que esses clusters têm em comum para você trabalhar massificado neles e fazer a customização só onde é necessário. Então, você tem famílias de softwares que te permitem fazer essa hipersegmentação ou mass customization que te permite extrair mais valor do seu produto ou do seu processo sem ter tantas perdas, sem voltar para um processo artesanal, sem ter uma perda de escala. Então, essas são as grandes tecnologias que estão em implantação e que já tem bastante gente capturando valor a partir delas hoje. Uau, bacana, legal demais. E você se aprofundou bastante nessa parte tecnológica, inclusive.
o Daniela. E para mim, enquanto você falava de todas essas perspectivas, uma das palavras que ficou pipocando aqui na minha cabeça foi a parte de investimentos, né? Ou seja, até onde as empresas vão fazer investimentos, porque elas necessitam de um payback, um retorno muito mais rápido. E aí eu queria fazer uma cultura, logicamente, porque isso vai depender muito da organização, do desempenho da organização, das lideranças que existem nessa organização. Existem aqueles líderes que são mais propensos à inovação, aqueles que são um pouco mais retraídos, não estão muito afim de botar dinheirinho ali. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que a cultura organizacional influencia a inovação, principalmente no aspecto da produtividade, dentro de todo esse arcabouço que você colocou? Sem dúvida, um dos grandes desafios na implantação de inovações e de tecnologias para aumento de produtividade vem de aspectos culturais, sejam eles da alta liderança do processo decisório, sejam eles até das barreiras nos níveis, nos outros níveis da pirâmide da organização, para que de fato a gente, tomada a decisão, a gente consiga implementar e capturar valor. Né? Então, de fato, um dos grandes desafios é o desafio cultural. Ah, eu entendo que, do ponto de vista de gestão, a gente tem uma questão muito forte, estava discutindo até com alguns colegas hoje, a gente tem um grupo que discute indústria 4.0, etc. A gente estava discutindo um pouco hoje sobre a questão de incentivos, né? Então, muitas vezes as empresas que têm capital aberto ou as empresas, elas acabam tendo um incentivo para resultados, precisa apresentar resultado naquele quarter, precisa apresentar resultado naquele ano, o que muitas vezes pode criar um incentivo perverso, né? Porque se você pensar em indústrias mais uh, uh, que são mais intensivas em uso de capital, né, você pode ter projetos interessantíssimos que têm um payback mais longo, né, e você, se você está muito pressionado, tem um incentivo e está muito pressionado por entregar resultado naquele quarter, naquele trimestre, pode ser que você tome uma decisão que ela te gera um resultado melhor, te gera um capital melhor, capital de giro melhor naquele período, mas que te tira do combate no longo prazo. Então, Uhum. sempre que a gente fala de cultura e de gestão da mudança, a gente tem quatro elementos, né? A gente tem incentivos, a gente tem a questão de processos, a gente tem a questão de pessoas e a gente tem a questão das lideranças. Né? Então, essa questão de incentivos é uma questão que pega muito. Sem dúvida, é um processo top-down, né? Então, a liderança tem que estar comprada. E aí, quando a gente fala da liderança, uh, tem um processo de entendimento, de criar convicção nesta liderança, para que esse entendimento, essa convicção seja cascateado depois sobre qual o benefício disso, né? E aí, de novo, incentivos de curto prazo e de longo prazo. Se é uma liderança que vai ficar nessa empresa por muito tempo, é uma liderança que tem uma perspectiva de longo prazo, é mais fácil a gente contar a história desses benefícios e criar esse entendimento, criar essa convicção contra uma liderança que está ali, que está numa cadeira quente ali, que está trocando de CEO todo ano, eu quero bater meu resultado do ano e pegar meu bônus, né? Então, e sem dúvida tem o papel da liderança pelo exemplo, né? E óbvio, hoje a gente tem também na questão das pessoas uma questão de conhecimento, né? A gente tem um gap no Brasil de conhecimento tecnológico, de educação tecnológica. Uh, tem um outro grupo de colegas com o qual eu discuto com frequência, que a gente tem falado sobre a importância do ensino das exatas, a importância do ensino da engenharia, né, e que tem sido desvalorizado aqui no Brasil, e que cria um gap
de conhecimento das pessoas para lidar com tudo isso também, o que acaba criando uma resistência. Né? Se eu não sei lidar com tudo isso, eu acabo ficando com. Eu não me vejo no futuro trabalhando com essas tecnologias, eu me vejo sendo substituído por elas. Então, cria-se uma barreira também de cultural de implementação. Esses são pontos que a gente tem que lidar e que a gente tem que deliberadamente planejar quando a gente está planejando uma transformação digital visando produtividade. Perfeito, maravilha, Daniela, uma contribuição fantástica aqui. Daniela, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Dona Corujinha para ela cantarolar um pouco para a gente aqui e nós voltamos em seguida para o segundo tempo da nossa prosa, pode ser? Pode ser. Olha só que fantástica essa prosa, que contribuição está trazendo para a gente a Daniela. Daniela, um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que está estupenda, está legal demais, né? O que que as empresas, né? Porque tem aquelas empresas que são empresas de alto desempenho, que realmente apresentam um diferencial no mercado. O que essas empresas fazem de diferente para otimizar as suas operações, Daniela? Tá? Lógico que tem uma série de questões técnicas, né? Tanto do ponto de vista de tecnologia, que foi o tema da nossa primeira parte, como de questões de ferramentas mesmo, né? De ter acesso a ferramentas de gestão, a ferramentas adequadas, mas eu acho que tem alguns elementos que são estruturantes dessas empresas que são diferentes, né? Para mim, os cinco elementos mais importantes estão ligados com, primeiro, compromisso com a visão de futuro. Então, antes de sair mergulhando no dia a dia, antes de sair mergulhando em vou implementar tecnologia A ou tecnologia B, vou fazer projeto de Lean, vou fazer projeto de automação, antes de qualquer coisa, a visão de futuro tem que estar muito clara. O que nós estamos perseguindo do ponto de vista de produtos, onde a gente quer jogar, para que clientes a gente quer servir e como a gente cria valor para esses clientes, isso tem que estar muito claro. Segundo ponto, dentro da organização, uma organização eu não gosto muito dessa analogia porque ela despersonaliza, né? Mas uma organização a gente pode pensar como uma máquina, como engrenagens, que elas têm que se encaixar, né? Então, o alinhamento de papéis e responsabilidades dentro da organização para que quando a gente faça uma otimização, quando a gente faça uma melhoria, isso aconteça fim a fim. É muito comum você ter empresas onde você tem várias áreas, cada uma trabalhando separadamente para fazer o seu melhor. Você tem várias melhorias locais, mas você não tem um ótimo global. Então, o alinhamento de papéis e responsabilidades faz com que essa visão possa ser desdobrada de uma maneira que as coisas se encaixem, que os trabalhos se encaixem e esses papéis e responsabilidades juntos tragam uma melhoria de desempenho fim a fim. Um outro ponto que é um elemento que às vezes o pessoal que é mais técnico subestima a importância dele é a questão da comunicação. Né? Então, comunicar com toda a organização, garantir que tanto verticalmente, do CEO até o operador, representante que está lá no chão da minha fábrica, no chão do meu CD, quanto do ponto de vista horizontal, desde o comercial que está lá se comprometendo com o cliente, com o que a gente vai vender, até o profissional de supply, de compras, que está lá comprando os meus insumos, as pessoas têm que entender como elas contribuem e o que é esperado e qual o resultado esperado, qual o atingimento de resultado que é esperado. A comunicação ela é muito importante e a gente não pode deixar a comunicação para uma área de comunicação interna, a gente não pode deixar a comunicação para uma área de RH. Essas áreas são importantes para apoiar a gente, mas a comunicação ela é um dever de cada um dos gestores dentro da organização. Muito alinhado com isso, né, e com essa comunicação, tem a questão, obviamente, de medir e monitorar o desempenho. Né? O que a gente não mede, a gente não gerencia. Uhum. Então, a gente ter. Não é tão importante hoje a gente estar
com os sistemas de informação, com os BIs, com a IA, a gente está atolado em dados, não necessariamente a gente tem informações. Quais são as coisas importantes de medir? Não adianta eu ter 200 KPIs. Tem que ter cinco. Mas estes cinco são os que me ajudam a entender se os papéis e as responsabilidades estão sendo cumpridos, são os que me ajudam a me comunicar com os meus pares, são os que me ajudam a me comunicar com o meu time para entender se os resultados estão se concretizando ou não, se a gente acelera a rota ou a gente muda a rota. Isso é muito importante. E um último ponto é justamente qual que é o ponto, conseguir encontrar, e talvez esse seja o mais delicado, conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio entre inovação e controle. Se a gente vai para uma organização que de comando e controle muito estrita, a gente começa a ter resistências aos riscos, a gente começa a ter barreiras à inovação. Por outro lado, se a gente vai para um ambiente de inovação pura, a inovação pura ela tem como característica, e é intrínseco, né? Tentativa e erro com um percentual baixo de acerto, e está tudo bem. A minha empresa, enquanto uma corporação, ela não pode ter uma taxa de sucesso de 1%, né? Porque na corporação inteira, mas numa área de P&D pode ser que essa seja sim a taxa de acerto. E qual que é a dose? Quanto de recurso vai estar de um lado, quanto de recurso vai estar do outro? Qual que é o grau de risco que eu estou disposto a assumir para poder entrar num determinado mercado? Então, esse balanço, esse entendimento de onde controle, comando, austeridade é necessário e é importante e é um fator competitivo. E onde, em que segmentos, em que partes do meu processo, em que parte do meu desenvolvimento de produto eu tenho que ter esse apetite maior por risco, esse balanceamento desse portfólio também é um diferencial de quem tem sucesso. Bacana. Eu queria tomar como gancho tudo isso que você falou aí, exatamente para entrar um pouquinho ali na produção, né, na parte mais efetiva da eficiência operacional, olhando pela perspectiva do desperdício, vamos dizer assim, né, que Claro, logicamente sempre acontece dentro das organizações, mas precisamos sempre de alguma maneira melhorar esse desempenho. E o outro lado é o gargalo. O gargalo sempre vai existir, a gente sabe disso, né, nós lembramos lá do livro A Meta, do nosso querido do Goldratt. Goldratt. Mas o ponto é que, olhando a perspectiva de todo o supply chain, toda a cadeia, como que nós evitamos, vou até refrasear um pouquinho, como que nós melhoramos essa perspectiva de desperdícios e gargalos em supply chain e na produção? Bom, eu tive alguns mestres aí no meu caminho, né, que me ensinaram, que o importante é a gente aprender a ver, né? É muito comum um fenômeno da gente se acostumar a ver os desperdícios, da gente se acostumar a ver os gargalos e tomar aquilo como normal. Eu lembro que está fazendo algum tempo já, alguns anos atrás, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer alguns trabalhos como consultora, onde a gente colocava um desafio muito ácido para as empresas que eram colocadas, que era fazer a simulação do custo da perfeição. Quanto você seria capaz de produzir com esses mesmos assets, com esses mesmos ativos, ou quanto custaria o seu processo se o seu processo fosse perfeito, se você tivesse zero perda, zero espera, zero desperdício, zero retrabalho, etc. E, em geral, o número era um número chocante para todo mundo. Eu conseguiria triplicar a minha produção, eu conseguiria produzir por 20% do preço. E a primeira reação das pessoas ao ver esses números, ao ver esses dados, isso é impossível. E essa é uma coisa que a gente tem que evitar. Por quê? Porque hoje, se a gente olhar para os processos hoje, como são produzidos os nossos produtos hoje, como é o nosso supply chain hoje, e como ele era há 50 anos atrás, como ele era há 100 anos atrás,
a gente está anos luz na frente. Então, o que era impossível há 50 anos atrás, o que era impossível 100 anos atrás, hoje é o nosso pão com manteiga. Hoje é o nosso arroz com feijão. E isso só é possível, e muitas vezes a gente só começa a enxergar essas coisas quando a gente é submetido a uma restrição, quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente fica sem recurso, quando a gente é apertado por uma lei que nos obriga a cumprir um nível de serviço que a gente achava que era impossível de cumprir, né? E a falta deste estímulo de desafiar, não, tá bom, a perfeição, eu não vou atingir a perfeição. Eu acho que a gente nunca vai conseguir atingir a perfeição. Mas você enxergar a sua distância para a perfeição e medi-la, ah, te incentiva a buscar mais um pedacinho. E esse buscar mais um pedacinho é uma coisa que, com a evolução tecnológica, que é o assunto que a gente está falando aqui hoje, vai se tornando mais barato. O que é. Eu lembro que o primeiro algoritmo de manutenção preditiva com o qual eu trabalhei, que eu ajudei a montar há 15 anos atrás, ele era um algoritmo que ele era super preciso em medir, em antever as falhas, mas ele era muito difícil da gente executar ele na prática, porque a gente não tinha capacidade de processamento de máquina, né? A capacidade de armazenagem de dados, de processamento de dados, para você poder rodar aquilo todo dia, para você retroalimentar o seu plano de manutenção de máquina, era proibitivo o custo de hardware e de software para você fazer isso. Hoje, qualquer um consegue fazer isso. Então, tem coisas que hoje a gente enxerga como impossíveis, mas se a gente continuar todos os dias enxergando aquilo como um desperdício, enxergando aquilo como um gargalo, enxergando aquilo, a gente vai estar sempre se policiando para ver. E agora? Ainda é impossível? E agora? Eu ainda não tenho a tecnologia? E agora? Já tem alguém que tem a solução para isso? E é isso que vai incentivar a gente a crescer cada vez mais a produtividade. E fantástico, muito legal a nossa prosa aqui. Daniela, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa. Passou voando, é muito rápido realmente aqui, principalmente quando a prosa é boa. Daniela, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. Eu que agradeço pela oportunidade e o pessoal nos comentários aqui deixa suas opiniões, porque a gente também aprende quando as pessoas comentam e trazem os casos aqui para a gente discutir. É isso aí, nós aprendemos, né, esquecemos e reaprendemos. Esse é o grande objetivo. Daniela, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão enorme pela sua participação, Daniela. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.